Olá, bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. Nós vamos hoje falar um bocadinho a respeito de um homem que lutou contra a base da economia de um grande império e acabou por ser vitorioso. E você vai dizer, como é que isso é possível? Pois, mas é verdade, aconteceu. Estamos a falar de William Wilberforce. Wilberforce nasceu numa cidadezinha na região de Yorkshire, na Inglaterra, em 24 de agosto de 1759. Ele nasceu numa família abastada, bastante rica. O seu avô tinha feito sucesso no comércio com os países bálticos e tinha sido presidente da Câmara daquela cidade onde ele nasceu 2 vezes. Portanto, a família era uma família com bastantes recursos. William era filho único e era uma criança muito débil, bastante doente desde muito pequenino. Aos 9 anos ele foi enviado para viver com um tio, porque o seu pai tinha falecido. Este tio e a sua tia, sobretudo, eram muito devotos à igreja, mas eles pertenciam ao movimento evangélico, que era a minoria, porque a igreja oficial era a igreja anglicana. Então, os seus parentes, a sua mãe, outros parentes ficaram preocupados com esta influência, porque ele mostrou-se muito sensível àquilo que estava a receber e acabaram por retirá-lo, mas esta sementinha ficou lá. Com o falecimento do seu avô e do seu tio, Wilberforce tornou-se um homem muito rico e ele dedicou-se àquilo que seria o habitual naquela altura, a vida social e ao Parlamento. Ele foi eleito para o Parlamento, investindo bastante nas eleições, ele foi eleito para o Parlamento com apenas 21 anos. No seu tempo de Cambridge, onde ele fez o seu curso de faculdade, ele tornou-se amigo de várias pessoas, era um homem muito sociável, muito amável, muito bom em termos de conversa, e uma das maiores amizades que ele formou nesta altura foi com William Pitt. E William Pitt veio a se tornar primeiro-ministro. Na verdade, 3 anos depois de Wilberforce entrar no Parlamento, o seu grande amigo tornou-se primeiro-ministro e um apoio, evidentemente, para ele no que dizia respeito às lutas que viriam pela frente. No ano seguinte, 1784, a vida de Wilberforce mudou. Ele foi alcançado pelo Evangelho e desta vez aquela semente da sua juventude, da sua infância, acabou por resultar numa decisão verdadeira, e estamos a falar dentro de um contexto evangélico, repito, que era a minoria. Os evangélicos eram ridicularizados, troçados, eram chamados de vários apelidos, porque não pertenciam à igreja considerada como a igreja oficial. Foi mais ou menos nesta altura que ele ficou muito impactado por aquilo que era a realidade da sua vida e ele pensou, vou continuar a viver assim, só uma vida social, parlamento, não, vou dedicar-me ao ministério pastoral. E antes de avançar, ele foi pedir conselhos a um pastor que servia, de certo modo, de seu mentor, chamado John Newton. Você conhece John Newton, apesar que talvez não saiba disto, mas ele tinha sido um capitão de navio, de fragata, tinha sido capitão de navios negreiros e depois da sua conversão e dedicação ao Senhor, ele compôs o hino talvez mais conhecido do mundo cristão, Amazing Grace. Pois foi o autor do Amazing Grace que, como mentor, disse a Wilberforce, olha, tu como pastor és mais um, mas não é muito fácil nós colocarmos alguém dentro do Parlamento na posição em que tu estás. Então, Wilberforce decidiu continuar no Parlamento e ser usado por Deus ali. Neste tempo tinha começado o movimento de luta contra a escravatura. Este movimento começou dentro do meio evangélico, dos Quakers, e depois começou-se a espalhar pela sociedade, com a formação mesmo de uma organização de luta contra a escravatura, e foi este grupo que procurou Wilberforce, percebendo a sua sensibilidade e a sua possibilidade de intervenção a nível do Parlamento. Eles falaram com ele a respeito disto, mostraram-lhe testemunhos de pessoas que tinham vivenciado de perto tudo aquilo que se passava e Wilberforce ficou profundamente tocado por aquilo que ele assistiu e viu a respeito do que seria a vida de um escravo, daqueles que eram tirados à força de África para serem levados para as colónias britânicas. Ele então começa uma grande campanha, foi a campanha da sua vida, para lutar contra o tráfico de escravos. Atenção, temos que perceber 2 coisas importantes aqui. Primeiro, ele tinha uma saúde muito frágil. Ele tinha colite ulcerosa e por vezes ele tinha crises dolorosas que duravam semanas. Naquele tempo não havia tratamento, ele tinha que ser tratado com opiáceos, ele ficava de cama por vezes muitos dias seguidos e isso atrapalhava todo o seu trabalho. Segundo, a escravatura era a base da economia britânica. A Inglaterra o Reino Unido era um grande império mundial nesta altura e a base do trabalho e do lucro da economia britânica era a mão de obra escrava, porque havia aquele triângulo. Eles eram tirados da África, eram vendidos e isso já dava um grande lucro. Eles trabalhavam
nas plantações, sobretudo produzindo algodão e cana, que daria açúcar. Isso voltava para a Inglaterra para ser manufaturado. E este triângulo, digamos assim, era a base da economia britânica. Como acabar com a escravatura? Simplesmente o Império não poderia resistir. A sua tentativa, a sua primeira luta feroz no Parlamento, mostrando as evidências, levando os deputados a visitar um navio negreiro, em 1789. A primeira votação foi lançada por Wilberforce e ele perdeu o voto, 163 contra 88. Parecia uma causa perdida. Como é que ele ia conseguir, no meio de uma diferença tão grande de votos, ganhar votos suficientes para poder fazer passar esta situação? Ele não desanimou, ele continuou a lutar, ele continuou a fazer o possível, através de panfletos, através de comunicações públicas, através de palestras, de discursos, através de apoiar aqueles que estavam a trabalhar em toda esta situação. No entretanto, tinha acontecido a Revolução Francesa. E no início do século XIX temos a ascensão enorme de Napoleão, que leva à guerra da Inglaterra contra a França, o que dificulta imenso qualquer outra preocupação. Quem é que estava preocupado em ouvir falar a respeito de escravos quando havia uma guerra pela sobrevivência da independência da Inglaterra, tendo em conta a expansão tremenda que Napoleão ia tendo e a possibilidade de uma invasão das ilhas britânicas? A verdade é que também a coisa complicou-se quando, em 1806, William Pitt, primeiro-ministro, grande amigo de Wilberforce e seu incentivador, veio a falecer. Mas ele não desistiu, ele continuou trabalhando e arranjando uma forma de poder conseguir, digamos, travar aquilo que era a luta. Ele foi avançando até que finalmente, em 1807, foi passada a Slave Trade Act, ou seja, a lei passada pelo Parlamento Britânico que abolia o tráfico de escravos. Nesta ocasião, ele ganhou o voto por 283 contra 16. Nesse dia, o Parlamento, em pé, votou um voto de louvor e aplaudiu a obra da vida de William Wilberforce, que, comovido, recebeu isto, mas dedicando tudo isto àquilo que tinha sido a sua luta constante. No entretanto, neste período todo, ele tinha conhecido Barbara Ann Spooner. A história deles é uma história muito bonita. Wilberforce aparentemente não tinha muito interesse no casamento, mas conhecendo Barbara, ele apaixonou-se profundamente. Casaram-se em muito pouco tempo. Tiveram um casamento muito bonito, muito feliz, muito apaixonado. Eles tiveram 6 filhos e Barbara foi um grande apoio à sua vida política e às suas crises dolorosas quando ele estava enfermo em casa. Além de tudo isto, e atenção, a partir da luta e de conseguir esta primeira lei, ele não parou. Ele queria acabar com a escravatura de uma vez, não somente o tráfico, porque acabou o tráfico, mas ainda havia muitos escravos, evidentemente. Ele lutou por várias outras causas sociais. Por exemplo, a legalização do trabalho que era feito nas minas e nas fábricas, em que as condições aos trabalhadores eram terríveis. Uma regularização do trabalho dos limpadores de chaminé, que era um trabalho terrível feito por crianças pequeninas. A reforma prisional. Um investimento enorme na educação. E atenção, o Wilberforce investiu imenso numa coisa chamada Escola Bíblica Dominical, que era uma das formas da população poder receber educação. Uma das primeiras ligas de proteção dos animais a nível mundial. Ele era um homem que usava de forma muito ampla a beneficência, ajudando vários pastores, sustentando várias causas, inclusive apoiando muito o trabalho missionário. Ele foi um dos fundadores, dos membros fundadores da Church Missionary Society, uma grande organização missionária britânica. Enquanto isso, grandes campanhas morais que eram feitas contra o vício, contra a bebida, contra o jogo. Na sua luta constante contra acabar de vez contra o flagelo da escravidão, a Wilberforce foi insistindo no Parlamento para que fossem mais à frente e não apenas o tráfico, mas a existência da escravatura pudesse ser finalmente destruída e acabada. Ele estava muito enfermo quando ele recebeu a informação, no dia 26 de julho de 1833, de que finalmente o Parlamento tinha passado uma lei que abolia definitivamente a escravatura. Isto foi no dia 26. No dia 29, Wilberforce faleceu. Foi enterrado com honras de herói nacional na Basílica de Westminster. Quando nós lemos sobre a vida intensa, a paixão de um homem que, vivendo num meio profundamente corrupto, que é a política, manteve-se fiel ao Senhor, manteve-se fiel aos princípios bíblicos e usou a sua influência para trabalhar pela reforma social, do trabalho e, sobretudo, para a luta contra o maior flagelo da época, nós ficamos impressionados.
Ele lutava contra a base daquilo que era a economia do seu império, do império a quem ele pertencia. Ele tinha tudo contra ele, mas ele acreditou, orou, buscou apoio e, através da sua luta, ele conseguiu levar adiante esta grande vitória, que é, digamos, um marco da Igreja Cristã e acaba por ser um incentivo para cada um de nós. É claro que estamos andando com gigantes. São vidas assim que nos inspiram.